Lamine Yamal fazendo história, a Espanha atropela a Arábia Saudita e vence por 4-0 na Copa do Mundo. Fala, meus jogadores, Enzo Abadio na área e hoje vamos falar de Espanha 4, Arábia Saudita 0, em que Lamine Yamal faz história, faz seu primeiro gol na história da competição da Copa do Mundo e a Espanha vence por 4-0, atropelando a Arábia Saudita. A Arábia nem conseguiu ver a cor da bola e a Espanha consegue sua primeira vitória nessa Copa do Mundo de 2026. Hoje a gente vai falar de tudo o que aconteceu. Teve até 2 gols do Oyarzabal, vamos falar dele também, mas dá um foquinho a mais, é claro, ao craque geracional da nossa geração, que graças a Deus estamos vendo um grande craque que surge, Lamine Yamal, agora na Copa do Mundo fazendo história. Mas antes disso, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os amigos da família, porque aqui eles vão ficar pendentes de tudo que vai acontecer na Copa do Mundo de 2026, não só com a nossa seleção brasileira, mas também com todas as outras seleções, como é a seleção da Espanha, que é a que a gente vai falar hoje. Então é isso, e bora começar. A Espanha de Luis de la Fuente vinha para campo hoje com Unai Simon no gol, na lateral direita Pedro Porro, na lateral esquerda Mike Cucurella, agora jogador do Real Madrid, a dupla de zaga formada por Pau Cubarsí e Aymeric Laporte, o trio de meio campo por Rodri, Pedri e Dani Olmo, mas lá na frente no comando do ataque Mikel Oyarzabal, Alex Baena e o craque geracional que hoje fez história, Lamine Yamal. E a Espanha começa pressionando já com a bola, o que a gente já esperava. A Espanha, por ter empatado com o Cabo Verde, com o grande herói Vozinha, na primeira rodada dessa fase de grupos, precisava ganhar hoje e convencer mesmo. Precisava vencer e convencer a torcida para não pipocar mais uma vez em Copa do Mundo, como foi em 2022, que foi uma decepção. Toda a campanha da Espanha na última Copa, que vinha com muita expectativa, como é agora. Só que diferente disso, a Espanha joga muito melhor hoje e tem um time muito mais encaixado e também tem uma das estrelas da geração, Lamine Yamal. Então a Espanha começa pressionando e isolando muitos chutes, tanto com Pedro Porro quanto Dani Olmo, entre muitos outros jogadores, e já vai ter muito mais chutes isolados da Espanha que a gente vai falar. Mas depois disso, com vários chutes isolados, finalmente sai o gol aos 10 minutos, primeiro tempo de jogo, para coroar a grande pressão da Espanha logo no começo de jogo. Gol da Espanha e gol de quem? A joia espanhola Lamine Yamal, geracional, gente. Faz seu primeiro gol na história da Copa do Mundo, uma história que vai ser muito longa. Se acostumem em ouvir o nome deste craque, chamado Lamine Yamal, nas próximas Copas do Mundo e também nessa, com certeza. E, gente, que bom que a gente acompanha o Lamine Yamal. Porque tem gente que não viu o auge do Messi, tem gente que não viu o auge do Cristiano Ronaldo. Muitos de nós que estamos vivos não viu Pelé, não viu Maradona. Então, a nossa geração principalmente, viu poucos caras geniais. Mas que bom que a gente vê Lamine Yamal. É claro que o Yamal não vai ser do nível do Messi, nem do Cristiano, nem de Pelé, nem de Maradona. Eu acho que não vai chegar nem perto disso. Mas é um cara que do mesmo jeito é muito bom. É muito bom. E a gente tem na nossa geração, mas o futebol perdeu a graça, não tem mais craque geracional. A gente tá prestes a presenciar um deles. E na Copa do Mundo já fez sua estreia como titular, já marcando seu gol histórico. Então que bom que a gente tá vendo Lamine Yamal, e ainda por muitos anos a mais, só vai fazer 19 anos agora em julho, então pelo menos mais uns 20 anos ali, praticamente uns 15 anos mais, a gente vai estar vendo esse craque brilhar pelo Barcelona ou também por outros times que ele jogar e pela seleção espanhola, como está fazendo nessa Copa do Mundo. Depois desse gol de Lamine Yamal, a Espanha consegue pressionar mais e mais, só que agora isolando mais e mais chutes com Pedri, com Rodri, com Dani Olmo, com o próprio Yamal 2 vezes, mas depois disso, mais uma vez a pressão da Espanha, por mais que a precisão esteja a desejar, né, Luis de la Fuente, uma dica. Treina aí precisão, porque tá deixando a desejar um pouco. Mas funciona mais uma vez a pressão e aos 21 minutos
num lance de escanteio ali, o Dani Olmo ele chuta cruzado muito mal, só que acaba sobrando em Aymeric Laporte, que manda de cabeça e sobra em Mikel Oyarzabal para marcar seu primeiro gol nessa Copa do Mundo. E, gente, eu acho que a gente tem que pontuar o Oyarzabal. Se a gente tem grandes craques na Espanha, como é Nico Williams, que hoje estava no banco se recuperando de lesão, como é Lamine Yamal, como é Pedri, Rodri, caras que têm mais prestígio, é claro, mas tem Mikel Oyarzabal. E na minha opinião, se o futebol fosse só sobre seleções, eu acho que o Oyarzabal poderia já ter uma bola de ouro facilmente. O Oyarzabal é aquele típico cara que só jogou em um clube. E esse um clube não é um clube tão prestigiado assim, tão grande quanto é o Yamal, que só jogou em um clube, mas é o Barcelona e joga muito mais que o Oyarzabal, é claro. Mas o Oyarzabal é aquele típico cara que tem muita pouca mídia, mas muito futebol e muita artilharia. Para vocês terem noção, nos últimos 10 jogos dele com a Espanha, ele marcou 13 gols. 13. E esse número é muito interessante. O Oyarzabal é um cara que ninguém vai parar pra assistir, ninguém vai sentar no sofá pra parar pra assistir, mas é um cara decisivo. É um cara que decidiu a Eurocopa pra Espanha, é um cara que vem jogando muito bem nos últimos jogos pela seleção espanhola e começou muito bem como titular na Copa do Mundo, marcando 2 gols. E depois desse gol, a gente tem a informação que é claro que muita gente não liga para a artilharia da história da Espanha, né? Todo mundo quer saber a artilharia da Copa, mas aí o Oyarzabal tá bem longe, só tem 2 gols na artilharia da Copa. Ele se torna o 8º maior artilheiro da história da Espanha. E é um cara que vai fazendo história mais e mais fora dos holofotes, é verdade. Mas é um cara que tem que ficar de olho, porque é um cara que pode até ser artilheiro dessa Copa do Mundo, é um grande candidato. Então, se vocês não conheciam o Oyarzabal, depois desse jogo vocês conheceram. E é um grande jogador. É um cracaço de bola e artilheiro também. Só não tem muitos holofotes em cima dele. Depois disso, aos 24 minutos, mais um gol dele, Mikel Oyarzabal, que agora, depois desse gol, se torna agora o 7º maior artilheiro da história da Espanha, passando Fernando Morientes. E o Oyarzabal faz história também. Se a gente foca na capa, no título, se a gente foca também no Yamal fazendo história, outro que fez história hoje foi Mikel Oyarzabal para toda a sua nação e também Copas do Mundo, sendo o 7º maior artilheiro da história da seleção espanhola. É um cara que tem pouquíssima mídia, mas muito futebol. É melhor vocês analisarem que é um grande candidato para a artilharia dessa Copa. Depois disso, gente, aos 36 minutos, o Yamal conseguindo limpar uma bola lá pro meio, lá pra meia-lua, e ele consegue fazer um belo chute, mais uma defesa mais bela ainda de Al-Owais, que parou a Argentina na última Copa do Mundo. E ele defende lindamente, depois escapou a bola dos pés do Baena, poderia conseguir mais um ataque para a Espanha, mas não foi bem assim. O Yamal levando perigo mais ainda. E como a Espanha é diferente sem o Yamal? A Espanha, quando não tem Yamal, Nico Williams, principalmente seu time titular, é uma Espanha que tem um meio-campo assim muito bom, mas é pouco produtiva. Porque a Espanha, por mais que tenha meio-campistas muito bons, com visão de jogo claríssima, muito boa, não tem aqueles caras, principalmente contra Cabo Verde, que pode quebrar uma linha de marcação, que pode driblar o time todo, tem dobra de marcação, como é o Lamine Yamal, o próprio Lamine Yamal. É um cara que consegue quebrar a linha de marcação muito facilmente. E se vocês viram, principalmente o primeiro lance dele ali com 2 minutos de jogo, ele saiu de 3 facilmente e conseguiu um cruzamento que não deu em muita coisa porque não tinha ninguém na área. Mas o Yamal, e eu falo também do Nico Williams, mas o Yamal principalmente, quando ele tá na partida, ele muda o jogo para a Espanha. E a Espanha sempre foi uma escola que sempre focou em produtividade, em criação de jogo, porque sempre teve ótimos meio-campistas de qualidade. Mas também é preciso, nesse time da Espanha, principalmente nesse time de Luis de la Fuente, um cara que quebra a linha de marcação, e o Yamal e o Nico Williams, principalmente, são essenciais para isso. Então, se tem um meio-campo muito bom, também precisa de um ataque muito bom, enquanto esses dois estão fora de jogo, faz muita diferença, como a gente viu na estreia da Espanha contra Cabo Verde.
Depois disso, gente, a Espanha isolando mais e mais bolas mais uma vez. E depois disso, a gente vai para o intervalo de jogo. E aí, os dois craques desse primeiro tempo são poupados pelo Luis de la Fuente para descansar. O Oyarzabal marcando 2 gols, não vinha de lesão, mas o Yamal vinha de lesão, de uma lesão grave, assim podemos dizer, porque ficou um tempinho fora, mas agora volta e é melhor não forçar muito. Já decidiu a partida, já estava 3-0 no intervalo e permite a entrada de Yeremy Pino e Ferran Torres, a saída desses dois. E com isso, gente, aos 49 minutos, o plano de jogo da Espanha não muda. Pressiona logo no começo de jogo e aos 49 minutos, essa pressão funciona, gol da Espanha. Eu achei que era até de Marco Cucurella, mas é gol contra de Altanbact, da Arábia Saudita. Vocês não queriam gol da Arábia Saudita? Tá aí, só que foi contra. E, gente, um gol da Espanha numa cobrança ali meio que ensaiada, que era colocar o Cucurella ali no segundo pau para ele já chegar chutando, e funcionou. Só não foi gol dele, foi gol do Altanbact, mas o importante é que foi gol. Principalmente numa Copa do Mundo, tão pouco se lixando quem faz gol, né? O importante é fazer gol. Então, a Espanha faz um 4-0 muito importante, que já vira chocolate, já vira goleada contra a Arábia Saudita. E depois disso, aos 53 minutos, a Espanha não para de pressionar. E o Porro recebe uma grande bola em profundidade, se eu não me engano, do Rodri. E ele faz um belo chute, só que teve uma bela defesa de Al-Owais. Esse é o Al-Owais que a gente conhece, que parou a Argentina na última Copa de 2022 e agora faz uma bela defesa. Depois disso, Ferran Torres até tentou cabecear, mas estava muito longe e a cabeçada saiu fraco. Al-Owais encaixa mais uma vez. Depois disso, gente, é um jogo que a Espanha tirou o pé, ficou ali mais frio, e com isso a Arábia Saudita tentava roubar a bola e conseguir seu golzinho de honra. Só tentou mesmo, né? Porque conseguir já é outros 500. Mas depois disso, a única chance boa ali da Espanha, que tirou o pé nesse segundo tempo, deu para perceber, foi aos 90 mais acréscimos com Ferran Torres, que queria fazer seu golzinho, fez, mas foi anulado. E estava muito impedido, demorou uns 5 minutos para ser anulado esse gol por Rafael Claus, que era o apiteiro desse jogo. Mas ele apita final de jogo. Um jogo histórico, tanto para Lamine Yamal quanto para o Oyarzabal, mas para toda a nação da Espanha e nessa Copa do Mundo. Gente, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com todos os amigos da família, porque aqui eles vão ficar sabendo de tudo que vai acontecer nessa Copa do Mundo, não só com a nossa seleção canarinha, que busca a tão sonhada sexta estrela, mas também com as outras seleções, como foi hoje com a seleção da Espanha, porque também é um negócio muito bom da gente falar. É um craque geracional, Lamine Yamal fazendo história mais uma vez, apenas com 18 anos. Pelo menos mais 15 anos vamos ver ele brilhar. E lembra, gente, a Espanha é uma das grandes favoritas. Por mais que empatou com Cabo Verde só empatou com a Espanha porque tinha o vozinho. A Arábia tinha o vozinho? Não tinha. Por isso que perdeu de 4-0. Mas, gente, brincadeiras à parte, a Espanha faz sua primeira vitória, e que vitória contra a Arábia Saudita, já marcando presença e marcando favoritismo para ganhar o seu bicampeonato. É isso, gente, vou ficando por aqui. Fui!